Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Estamos iniciando o estudo da lição número 5, cujo título é Capacitação do Espírito para Testemunhar. O verso para memorizar está em Atos 4:31 e diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Lendo este verso, podemos perguntar: de onde veio essa ousadia? De onde veio essa habilidade para anunciar o Evangelho do modo como eles anunciaram e como está registrado no livro de Atos? Vamos estudar sobre isso nesta semana. Quando Jesus ordenou aos primeiros cristãos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, essa ordem deve ter parecido uma missão impossível. Como é que eles poderiam cumprir um desafio tão grande? Eles tinham barreiras muito significativas. Por exemplo, eles estavam em número muito reduzido de pessoas. A igreja era pequena, estava nascendo. Em segundo lugar, seus recursos eram limitados, recursos de estrutura, recursos financeiros. Em terceiro lugar, aqueles homens e mulheres eram em grande medida um grupo de cristãos incultos. Tinham pouco preparo, não sabiam falar diante das pessoas, para um grupo, não sabiam pregar, eram pessoas muito simples. Mas, eles tinham um Deus extraordinário que os capacitaria para a sua missão extraordinária. A despeito das desvantagens que enumeramos, eles tinham uma enorme vantagem. Qual era? Jesus havia declarado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo os habilitaria a compartilhar a mensagem da cruz com um poder que transformaria pessoas e mudaria o mundo completamente. O Espírito Santo tornou eficaz o testemunho daqueles homens e mulheres simples. E o resultado? Em poucas décadas, o Evangelho impactou o mundo todo. O livro de Atos declara que aqueles primeiros cristãos alvoroçaram o mundo. Atos 17:6. O apóstolo Paulo acrescentou que o Evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Colossenses 1:23. Portanto, na lição desta semana, enfatizaremos especialmente a função do Espírito Santo em nos capacitar para testemunhar por Cristo, assim como capacitou os discípulos da nascente igreja. Veremos o papel do Espírito Santo no testemunho e seu majestoso poder para transformar vidas. Analisaremos em especial exemplos no livro de Atos que revelam a impressionante obra do Espírito Santo na vida de pessoas incrédulas. Esses descrentes vinham de diferentes contextos culturais, contextos sociais, contextos intelectuais, contexto religioso diferente, e possuíam diversas experiências de vida. Algumas dessas pessoas eram instruídas, outras dessas pessoas eram abastadas, tinham riqueza. Alguns sofriam com a pobreza, alguns eram judeus, outros eram gentios. Eles eram de diferentes continentes e viam a vida desde uma cosmovisão completamente distinta daquela dos discípulos. Contudo, uma coisa os une: eles foram impactados pelo Espírito Santo. Deus não fez acepção de pessoas. Ele transformou qualquer indivíduo que estivesse aberto à influência do Espírito Santo. Então, amigos, o propósito principal da lição desta semana é mostrar que, à medida que nós hoje também cooperarmos com o Espírito Santo, veremos a atuação do poder miraculoso da graça de Deus. Afinal de contas, Deus é o mesmo, seu poder é o mesmo, e também há muitas pessoas necessitadas. Um bom estudo para você da lição número 5, Capacitação do Espírito para Testemunhar.